Boa noite, no ar a edição de domingo do Jornal da MBC TV. Moçambique e Malawi passam a operar em modelo de fronteira de paragem única numa primeira iniciativa introduzida a semana passada em Deza, na região malauiana encostada à província central de Tete. O presidente da República, Daniel Chapo, testemunhou a inauguração da fronteira, tendo destacado na ocasião que a iniciativa reforça a amizade e a cooperação entre os dois países. Por seu turno, Lázaro Chakwera destacou a inauguração como um marco histórico que vai dinamizar o comércio e investimento dos dois Os dois estadistas sublinharam ainda a necessidade da manutenção de compromisso mútuo de reforçar a integração e eliminar barreiras ao comércio e promover desenvolvimento. Aliás, são esses os principais ganhos de Daniel Chapo e Lázaro Chakwera que os respectivos países alcancem com a implementação do modelo de fronteira de paragem única, com a redução dos custos logísticos e aumento da competitividade entre as empresas. Quero endereçar um agradecimento muito especial I would like to thank someone in a very special way. ao meu irmão, To my brother, presidente Lázaro Chakwera, President Lázaro Chakwera, da República de Malawi, from the Republic of Malawi, por ter nos endereçado um convite for having invited us para estarmos aqui em Malawi to be here in Malawi e podermos juntos and together fazer esta inauguração do this inauguration ceremony e celebrar os 50 anos and celebrate the 50 years da cooperação of cooperation Moçambique-Malawi. Mozambique and Malawi. Num ano muito especial, In a very special year em que Moçambique where Mozambique também comemora os 50 anos da sua independência. is also celebrating the 50 years anniversary of the independence. Muito obrigado, meu irmão. Thank you so much, my brother. Zico. A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, atribuiu o prémio Aparecido de Oliveira ao ex-presidente Joaquim Chissano, revela uma nota de imprensa daquela organização. A MBC TV teve acesso neste domingo. Segundo o mesmo documento, a distinção foi decidida por aclamação por um júri constituído por representantes permanentes dos Estados-membros da CPLP, que se reuniu no dia 3 de junho. Na ocasião, o júri reconheceu o mérito e valor do candidato à aproximação dos povos da comunidade, bem como na proclamação da paz, democracia e desenvolvimento sustentável em defesa das causas públicas e de liderança em processos regionais do continente africano, com reconhecimento internacional. O prémio José Aparecido de Oliveira será entregue a Joaquim Chissano em cerimônia solene pública, agendada para o dia 18 de julho na Guiné-Bissau, a propósito da realização da 15ª Conferência de Chefes de Estado e de Governo da CPLP. A mesma cerimônia contará com a presença da cidadã santomense Maria do Carmo, que também distinguida vai dividir o prémio com o ex-chefe de Estado Joaquim Chissano. Trata-se da 7ª edição do prémio que já atribuiu da 7ª edição do prémio que já foi atribuído a figuras políticas influentes, incluindo Marcelo Rebelo de Sousa, atual presidente de Portugal, e o presidente do Brasil, Lula da Silva, e o antigo presidente do Timor-Leste, Xanana Gusmão. Prosseguimos com o desenvolvimento de outras notícias. A Renamo poderá em breve realizar reunião do Conselho Nacional que poderá ditar o futuro de Ossuf Momad na liderança do partido. A informação foi avançada pelo secretário-geral da Associação dos Combatentes da Luta pela Democracia da Renamo durante o programa especial Informação transmitido pela MBC TV. A quarta reunião da Associação dos Combatentes da Luta pela Democracia, realizada na última quarta-feira na cidade de Maputo, serviu de palco para a discussão de vários assuntos, com destaque para a crise que assola o partido, centrada na contestação e possível demissão de Ossuf Momad. Domingos Gundana, secretário-geral da Associação dos Combatentes da Renamo, afirmou em entrevista à MBC TV que a conferência terminou
com uma declaração que insta a Comissão Política da Renamo a convocar o Conselho Nacional com vista à discussão sobre o futuro do partido. Não esteve bem, mas já está, porque de facto foi faltando uma coisa de uns 15 dias ou 10 dias para a data de irmos ao Conselho Nacional em Vilanculos, e ele passou numa situação um pouco difícil, que foi aconselhado a se intervir em termos médicos, e foi feito e voltou, está hoje a recuperar. E nós, pela primeira vez que apareceu, sentimos todos o ar de que agora vamos passar para a fase seguinte, porque não se podia realizar o Conselho Nacional sem ele. Ele tem que ir lá, ser ouvido e se explicar, e o Conselho Nacional tomar decisão. Em caso do presidente quiser dizer que eu coloco à disposição, quem marca o Congresso é o Conselho Nacional. Apesar de não ser um órgão com poderes deliberativos, Domingos Gundana assegura que os combatentes da Renamo continuam a ser ouvidos pelos dirigentes do partido. A associação é reconhecida pelo partido desde 2019, no último Congresso. A associação foi acoplada aos estatutos do partido como um dos órgãos. Temos a Liga da Juventude, a Liga Feminina e a Associação dos Combatentes, com voz para dizer ao partido também, organizados, como fizemos e recomendamos. Não temos decisões, mas temos uma declaração, recomendações fortes, porque os órgãos do partido são civis e que tomam a decisão. Segundo os estatutos da Renamo, é o Conselho Nacional o órgão responsável por convocar o Congresso Ordinário, durante o qual é eleito o presidente do partido. O próximo Congresso está previsto apenas para o ano de 2029. Esperamos que o mais breve possível a Comissão Política lá se reúna e decida qual vai ser o mês do Conselho Nacional, e que o Conselho Nacional reúna, verifique se há alguma coisa de facto forte que impeda o presidente deixar ou não o seu cargo. Ele, como pessoa, está analisando também se há condições de permanecer ou não, e depois dali, se não há, o Conselho Nacional que chama o Congresso para eleger um novo presidente. Falando em nome da associação, Domingos Gundana apelou aos combatentes a evitarem ações divisionistas e contribuírem para o fortalecimento da unidade interna, sublinhando que a Renamo é um partido político e não uma estrutura militar. Em entrevista à MBC TV, o jornalista e pesquisador do Centro de Integridade Pública lamenta a crise interna que abala os partidos da oposição, nomeadamente o Podemos e a Renamo. Segundo afirma, o fenómeno que ocorre numa altura em que a governação é precária em Moçambique. A confusão eleitoral que desembocou na anulação das eleições para o cargo do secretário-geral do Podemos foi a gota que transbordou o copo de água. O cenário que teve Alberto Ferreira como candidato vencedor gerou uma confusão que terminou em processo tribunal, não se sabendo até o presente qual será o desfecho. Entretanto, o presidente do partido, Albino Forquilha, veio acusar publicamente Alberto Ferreira, membro e candidato, de desconhecer os procedimentos internos do partido, tendo-o chamado de ignorante. Atento a esta situação, o jornalista e pesquisador do Centro de Integridade Pública, Lázaro Mabunda, considerou a situação preocupante, tendo na sua abordagem incluído a Renamo, também abalada por uma crise profunda. Esta crise dos partidos políticos é preocupante no atual contexto moçambicano, em que nós temos uma governação bastante precária e que nós precisamos de uma oposição bastante forte. E o que está a acontecer é que a oposição está cada vez mais frágil, mais preocupada com problemas internos. Temos a Renamo, que praticamente está em conflitos internos gravíssimos, uma crise sem precedentes. E o Podemos também, que é a segunda maior força política nacional, também está a mergulhar-se numa crise política, ou seja, crise interna política. Temos a Renamo, que é a terceira, o Podemos, que é a segunda, estão em conflitos internos graves. Então, o que isso vai significar para o nosso cenário político? Estamos a dizer que, olha, em contexto desta natureza,
praticamente quem está a governar não tem a quem lhe faça pressão, a quem lhe fiscaliza, a quem possa estar a monitorá-lo. E quando é assim, porque os partidos que deviam fazer esse trabalho estão a degladiar-se internamente. Então, isso não é bom para a nossa democracia, porque nós precisamos de partidos políticos da oposição bastante forte para poderem pressionar quem está no poder a governar muito melhor. Então, avaliando de forma particular a crise no partido Renamo, Mabunda considerou legítima a contestação de alguns membros por estarem a assistir à queda do partido pelo qual lutaram. A única solução para a Renamo é a saída do Suf Mamad. O Suf Mamad já não tem legitimidade dentro da Renamo para se manter no poder, já não tem aceitação política dentro da Renamo para se manter no poder. Os resultados eleitorais levaram a Renamo para a terceira força política nacional pela primeira vez. Foi um hecatombe que nunca aconteceu na Renamo. Todos esses elementos já deviam ter obrigado o Suf Mamad a colocar o lugar à disposição. A solução da Renamo, e eu compreendo esta frustração da Renamo, não é só a frustração da Renamo, é a frustração de todos os moçambicanos que querem uma oposição forte para o bem da democracia. Nós não podemos ter uma boa democracia sem uma oposição forte. Então a Renamo é, sem dúvida, até as últimas eleições, até há alguns meses, era o maior partido da oposição desde 1994. Então, sem a Renamo, eu compreendo a preocupação dos membros da Renamo, porque eles também estão a ver que todo o edifício que foi construído há mais de 30, 40 anos está a ir abaixo. Refere-se que, após quase 5 meses de silêncio, o Suf Mamad, presidente da Renamo, reapareceu publicamente na última quarta-feira em Maputo para dirigir a 4ª Conferência Nacional da Associação dos Combatentes da Luta pela Democracia. Na mesma sessão, o Suf disse que não está disposto a negociar sua liderança com os ex-guerrilheiros que fecharam as delegações do partido nas províncias, a sede nacional e o seu gabinete de trabalho. O professor universitário António Cipriano e o oficial de Direitos Humanos do CDD, André Mulungu, coincidem a afirmar que a ausência de público nas ruas na passeata do presidente do Podemos, Albino Forquilha, não só prova que este partido não tem simpatizantes, como mostra claramente que os seus assentos na Assembleia da República foram conseguidos graças à aliança que tiveram com o ex-candidato presidencial Venâncio Mondlane. A vibrante Beira, capital da província de Sofala, foi a cidade escolhida pelo Podemos para a realização da sua mega reunião, com a esperada participação de cerca de 400 delegados. No cenário político nacional, o Podemos é o segundo maior partido pelo número de assentos que ocupa no Parlamento, o que equivale a dizer que foi a segunda força mais votada. Ora, num ato que pode ter servido de teste à sua popularidade, o presidente do Podemos fez-se à rua em passeata pela vibrante cidade da Beira. Foi ao som de fortes buzineladas de carros que compunham a sua coluna de viaturas que Albino Forquilha procurou atrair a atenção do público nas ruas, mas que entretanto estavam quase desertas e as poucas pessoas que por lá passavam pareciam ocupadas com outros afazeres. O professor universitário António Cipriano analisa o episódio, interpretando como um sinal de derrocada do Podemos em resultado do rompimento com Venâncio Mondlane. É o reflexo mesmo desta derrocada, desta fragmentação do próprio Podemos, porque afinal de contas o Podemos tenta reconhecer que essa votação expressiva que teve com as eleições não foi votação graças somente ao Podemos, foi graças a toda a coligação. Não podemos pensar só no Venâncio, porque o Venâncio foi com a CAD, primeiro era a CAD, e a CAD era uma coligação de vários partidos.
E a fragmentação desta união momentânea também resultou na perca da força, tanto aquela que vinha do Venâncio, e com ele também a força da própria CAD. O oficial dos direitos humanos, André Mulungu, também avaliou a ausência do público nas ruas para saudar Forquilha como prova inequívoca de que Podemos não tem apoiantes. Aconteceu ao Forquilha é também a prova de que o Podemos não existe em Moçambique como uma força política séria, como uma força política consolidada. O Podemos é resultado da aliança que se criou entre os dirigentes do partido e o ex-candidato presidencial Venâncio Mondlane. E ficou provado, de facto, que não há público nenhum aqui do Podemos, que não há membros, que não há apoiantes do Podemos. Antônio Cipriano e André Mulungu prevêem um fim próximo para o partido Podemos, que o classificam de ter sido constituído apenas por interesses imediatos e não fundados em uma ideologia. Enquanto não tiver uma ideologia, é o que parece, o Podemos não tinha nenhuma ideologia, é o que parece, apenas tinha a questão de eleições, porque enquanto o objetivo imediato for eleições e por detrás dele não ter uma ideologia tente a adesão das massas, dificilmente este partido pode conseguir lograr grandes intentos. O Podemos vai morrer nos próximos tempos. A luta agora do Podemos é ver se consegue não desaparecer politicamente e não perder os assentos que tem na Assembleia da República, porque não tem qualquer base de apoio em Moçambique. Recorde-se que o Podemos apoiou a candidatura presidencial de Venâncio Mondlane nas eleições gerais de 2024 e surpreendeu ao conquistar 31 assentos na Assembleia da República. É a altura de observarmos uma curta pausa. Voltamos dentro de instantes. Um elemento essencial para a vida. A água é criada pela natureza. Mas nós garantimos um rigoroso processo de filtragem para mais alta qualidade para você e sua família com tecnologia de ponta. Para lhe oferecer uma experiência única de hidratação. Sinta a diferença na pureza e no sabor. Pura, leva-me contigo. Disponível nos melhores estabelecimentos comerciais. Fonte Pura. No Play das Conexões, as escolhas são tuas. Com o Uplay da TV Cabo, podes escolher internet, TV e telefone. Combina o teu Play. Mais internet, música, chamadas com os amigos. É a tua conexão, as tuas escolhas. Mais TV, mais séries, desenhos animados. Dá o teu Play. Internet mais TV ou jogos online e o desporto. Uplay, a tua maneira. Uplay, a tua conexão, as tuas escolhas. Play com TV Cabo. TV Cabo, sempre ligados.
Renovados os votos de boa noite, Elísio Macamo diz que Venâncio Mondlane não está preparado para ouvir críticas num contexto democrático. O sociólogo falava na sua rubrica de opinião em reação a um vídeo posto a circular nas redes sociais pelo ex-candidato presidencial. No vídeo, Mondlane respondia às críticas de seus apoiantes que o acusam da falta de estratégia. É recente o vídeo que circulou nas redes sociais, no qual o ex-candidato presidencial Venâncio Mondlane apareceu, de entre várias questões, responder às críticas dos seus apoiantes que o acusam de ter abandonado cedo a luta por falta de estratégia. Eu vejo muita gente a criticar. Não, Venâncio, por que paramos com as manifestações? Olha, se são assim tão inteligentes, se são assim tão bons, por que não continuam a luta? Não é o Venâncio que vai fazer a luta sozinho. Ok, tudo bem, vocês são espertos. Outros, ouvi aí um a dizer que faltou estratégia e não sei quê, não sei quantos, porque o Venâncio foi advogado da violência. Quer dizer, hoje, consegue vir fazer análise. Esta aparição de Mondlane e as palavras que proferiu atraíram a atenção do sociólogo e comentador da MBC-TV, Elísio Macamo, no qual dedicou um artigo de opinião analisando os pronunciamentos do ex-candidato. Para Macamo, a democracia vive de pluralidade e quando um político rejeita críticas é porque não entendeu o que governar não é mandar. Mas esta reação não é apenas lamentável, ela é politicamente reveladora. E mais do que tudo, é logicamente falaciosa. Primeiro, comete a falácia do ataque pessoal. Em vez de responder aos argumentos, insulta os críticos. Depois, cria um espantalho. Faz parecer que os críticos querem organizar a luta, quando na verdade, e ao que parece, só estão a pedir responsabilidade. E por fim, recorre a uma falsa dicotomia. Ou o apoiam ou são inimigos. Ora, a democracia vive da pluralidade, não do culto da obediência. E se alguém pretende mesmo fazer a diferença, então tem que começar aqui mesmo. Um político tem que dar razões, não apenas aos seus apoiantes, mas sobretudo aos que duvidam dele. O poder legítimo não é o que grita mais alto, mas o que se mostra disposto a responder com responsabilidade e humildade. Quando um político rejeita a crítica com arrogância, mostra que ainda não compreendeu que governar não é mandar, mas sim convencer. Mostra que não é diferente do que quer mudar. Segundo Macamo, um político maduro transforma a crítica em diálogo. E uma das fortes razões para nós estarmos como estamos hoje é porque a Frelimo, ao longo do tempo, cultivou a ideia de que ouvir é sinal de fraqueza e admitir erros compromete a própria grandeza. E outra ideia, igualmente útil para entender esta postura, consiste em algo simples e profundo. A democracia não elimina o conflito, ela institucionaliza-o. Ou seja, em vez de ver-nos adversários e inimigos a abater, a democracia ensina-nos a vê-los como adversários legítimos. Um político maduro transforma a crítica em diálogo, não em guerra. Se não faz, está a minar o próprio alicerce da convivência. A rubrica de opinião do sociólogo Elísio Macamo é transmitida todos os sábados no Jornal da Noite da MBC-TV. O gestor logístico Cláudio Macuacua manifesta ceticismo quanto ao envolvimento do setor na cadeia de negócios da indústria de hidrocarbonetos, por não serem ainda conhecidos os volumes de carga que serão movimentados. Contudo, Macuacua consola-se alegando que, mesmo que não haja negócio no ramo de petróleo e gás, operadores logísticos sempre adaptaram-se, sustentados por mercadorias de importação e exportação. Gestor logístico Cláudio Macuacua tem um manancial de conhecimentos ganhos quando da sua passagem por várias firmas da indústria de hidrocarbonetos, parte delas já com investimentos em curso em Moçambique. Eu estive envolvido nos projetos de petróleo desde Houston, nos Estados Unidos, assim como fiz várias apresentações dos blocos existentes no país, o bloco da Zambésia, fiz um pouco ali na Nova Sofala, fiz a própria Área 1, várias apresentações do GNL ao Estado e aos players existentes, que na altura era Nadarco e Total e tudo mais. Notícias disponíveis traçam um quadro de grande demanda à breve trecho em Moçambique em termos de infraestruturas logísticas decorrentes da implantação da indústria de hidrocarbonetos.
É diante deste desafio que a MBC-TV procura perceber como diversos operadores do ramo logístico se posicionam para aproveitar as oportunidades de negócios que vão surgir no país, ao que Macuacua responde. Eu penso que, até então, do ponto de vista logístico, o país ainda não ganhou com os projetos do petróleo. São uma promessa, sim. Este gestor aponta a condição que poderia sinalizar que empresas nacionais pudessem ganhar contratos com projetos de gás natural. Se eventualmente realizar-se aquilo que se pretende, a construção dos train logistics, que são mais de 1 milhão de toneladas de carga, assim como os team-offs, que são os temporal material offloading, pode em parte galvanizar, mas até então isso não foi feito. Sendo que a maioria dos processos da cadeia de valor da indústria de petróleo e gás estão por implementar, Clávio é cético quanto ao impacto destes, no caso, em relação à criação de oportunidades de emprego para nacionais. E olho para os projetos em parte do ponto de vista negativo, porque não consigo ver o número de empregos que trarão de forma direta, assim como indireta. Criando ou não oportunidades de negócio, Clávio Macuacua mostra-se tranquilo e destaca que o setor logístico em Moçambique sempre se adaptou bem, sustentado por negócios de importação e exportação que movimentam grandes volumes de carga. Se nós pudermos quantificar importações e postos de emprego que serão gerados pelos projetos, eu penso que sim, do ponto de vista positivo, eventualmente posso olhar isso com bons olhos. Mas até então, sim, é uma promessa, mas precisamos partir para o concreto. E o concreto passa, por exemplo, segundo Clávio, por obrigar as multinacionais a contratar empresas nacionais na fase da prestação de serviços, já que no processo da pesquisa, apenas 3 a 4 empresas no mundo estão aptas a fazerem negócios com as grandes firmas petrolíferas. Fizemos assim a edição de domingo do Jornal da Noite. O próximo bloco noticioso, quando forem pontualmente 9 horas, inserido nas edições do MBC Informação. Somos gratos pela atenção dispensada. Até amanhã, quando forem pontualmente 20 horas.